ano, vamos para mais uma semana, né? Mais um vídeo aula de geografia. Tá? Geografia não, dia de ciências, tá certo? Sobre o reino vegetal, tá bom? A gente vai ver um pouco, né? Reforçar o conteúdo que a gente viu no livro didático de ciências, tá? Sobre o reino vegetal. Anotem aí na agenda de vocês as páginas 127, 128 e 129 do nosso livro de reforço, tá certo? Vamos lá? Bom, vamos relembrar, né? A gente viu sobre o reino vegetal, né? Que as plantas, assim como todos os seres, né? Humanos e os animais, elas são seres vivos, né? Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e depois morrem, né? E que elas precisam de alguns cuidados, né? Para se manter viva, né? Saudável. Então, quais são esses cuidados? Elas precisam do ar, de luz, de água, né? Para que ela cresça saudável para um bom cultivo, seja de qualquer seja a sua fruta ou sua espécie, tá certo? Então, lembrando, as plantas são seres vivos que precisam de ar, de água, de sol, de luz, né? Para crescerem saudável, tá bom? Vimos também que existem espécies, né? Terrestres, espécies aquáticas e aéreas, né? Aqui a gente tem um exemplo de pinheiros, um pé de pinheiro. Mas pode ter árvores frutíferas, né? Macieira, laranjeira, bananeira, vejam só, mangueira, né? São árvores que dão frutos. Assim como tem outras plantas que só dão flores, né? São árvores terrestres, plantas terrestres. Nas plantas aquáticas, a gente tem aqui, ó, o exemplo da Vitória Regia, que são plantas aquáticas que vivem na água, né? E a água-pé, que também vive na água. Então, são plantas aquáticas. O ambiente em que elas vivem são a água. A gente tem as aéreas, né? Aqui a gente tem a bromélia e a samambaia. São plantas que vivem fixas ou, né, em cima de outras plantas ou de alguns elementos não vivos, né? Tipo a rocha. Tem algumas dessas plantas que nascem em cima de rochas, de pedras, tá certo? Então, por isso que elas são consideradas plantas aéreas, tá? E a planta também é dividida em partes, né? Partes que a gente consome e partes que são próprias para dar sustentabilidade à planta, né? Vejam só, a gente tem a raiz, né? A raiz fixa a planta, né, no chão, e é dela que a planta suga, né, as vitaminas, os minerais necessários para crescer e se desenvolver. A raiz. A gente viu, né, que vai mostrar novamente alguns tipos de raízes que são para o consumo. Deixa eu procurar aqui novamente, tá? Para o consumo do ser humano. Vejam só. Aqui, tia. Ó. A gente tem a beterraba, né? Que faz parte da raiz, né? A macaxeira ou mandioca, que faz parte da raiz da planta, ela que fica fixa na terra. A cenoura, né? Então, esses vegetais são do consumo, né? São comestíveis para o ser humano, tá certo? A gente tem também o caule, né? Que o caule é que leva os nutrientes, né, da raiz para as folhas, frutas, né? Aqui eu tenho um exemplo de um caule, que é a cana-de-açúcar, né? Que é um caule comestível, assim como tem o caule que é usado para madeira, né? Para fazer cadeira, mesa, móveis, certo? As folhas, né? Aqui a gente tem a folha do couve, pode ser também a folha do alface, né, que é utilizada para comer, para alimentação. Tem a folha de hortelã, do alecrim, que é utilizado para cosmético, para remédios, né? Então, a folha ela tem diversas, como é que eu posso dizer a vocês, utilidades, né? Seja para fazer cosmético, medicação, para alimentação, né? E a gente tem as flores, né? As flores servem mais para ornamentação. Tem árvores, aqui tem um pé de ipê. Tem árvores que dão frutos através das flores, né? Que é o caso do quê? Da laranjeira, ó, e do maracujá.
Através das flores, reproduzem os frutos, tá? E por fim, os frutos, né? Que não menos importantes, nem mais importantes, mas necessários para a nossa vida, né? Através do suco, a gente consome o suco, né? Comendo a fruta, consumimos a fruta, né? Ó, uva, laranja, maçã, né? Manga. Então são frutos que dão em algumas árvores, né? São árvores frutíferas, as árvores que são chamadas. A gente também viu o esquema de fotossíntese que uma planta faz, né? Ó, energia solar, ela recebe, né? O oxigênio, a glicose, que é a alimentação que ela produz para ela, né? Gás carbônico, a água e os minerais que vêm através do quê? Da raiz, ó. Sobe pelo caule e vai ser distribuído para as flores, folhas e para as frutas, tá? Certo? Lembramos, né? O reino vegetal, que é composto por vários tipos de plantas, tá certo? Vamos para a nossa atividade, as partes das plantas e seu alimento, né? Ela mesma produz o seu alimento. Observem essa imagem, estão vendo a criança, né? Ela está cuidando da planta. Cuidando através de quê? Ela está molhando, né? Que a planta precisa de água. A planta está num ambiente, né, bom para ela, que é um ambiente que tem outras plantas, que tem ar, né? E aparentemente ela recebe muita luz solar também aí. Número 1. Observe as imagens sobre o nascimento de uma planta e responda. Veja só aí. Na primeira imagem, ele está o quê? Molhando, né, a plantinha para ela crescer saudável, porque ela precisa desses nutrientes, da água, do sol. Então, observe aí que tem um sol em cima, né? Então ela está no local que é favorável para o desenvolvimento dela. E a número 2, ela está trancada, né? Sem sol, sem ar. Vocês veem, notem a diferença das duas. Elas estão com o mesmo aspecto, as duas. Então você vai observar a imagem 1 e a imagem 2 e vai responder a letra A. O que aconteceu em cada imagem? Na imagem 1 e na imagem 2. Você vai relatar aí, tá bom? Número 2. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O caule é forte e sustenta os galhos. Isso é verdadeiro ou é falso? Das folhas se desenvolvem as sementes. É das folhas que se desenvolvem as sementes, minha gente. A raiz fixa a planta na terra. As folhas não precisam do sol. E aí? Observe direitinho, leia com atenção essas afirmações e coloque se é verdadeiro ou se é falso, tá certo? Número 3. Marque as alternativas que mostram a utilidade das plantas para os seres vivos, tá bom? Qual é a utilidade das plantas para os seres vivos? Para a fabricação de remédios, para a alimentação dos seres vivos e para serem cortadas ou queimadas. Você vai marcar para que serve, né? Qual a utilidade que ela tem para os seres vivos, tá bom? No número 4, pesquise e escreva exemplos para cada tipo de planta abaixo, tá? Você vai pesquisar. Planta que vive sobre o solo. A letra B, plantas que vivem na água. E na letra C, plantas que vivem fixas no tronco de outros vegetais, né? Você vai pesquisar a letra A. Plantas terrestres, né? Letra C, plantas aquáticas e letra B, plantas aquáticas e letra C, plantas aéreas, tá bom? E para finalizar na questão 5, algumas partes das plantas são utilizadas na alimentação de seres vivos, né? Em qual parte da planta está representada em cada imagem? Você vai escrever aí, escreva qual parte da planta está representada em cada imagem. E aí você vai observar as imagens aí, né? E vai escrever qual é a parte da planta que pertence, né? Se é a raiz, o caule, a folha, flores ou fruto, tá certo? Qual é a parte que pertence a essas imagens aí, tá? E aí quando você concluir, você manda para a tia Fernanda para ela estar auxiliando na correção, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo.